Boa tarde. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E hoje uma aula um pouco diferente para a maioria deles ali, que não tiveram aula, conosco na época da pandemia. Então a aula da pandemia era assim, era eu aqui da minha casa, dando aula para os alunos que estão lá na casa deles, e aí a gente ia fazendo as aulas normalmente. Gabi, aqui em casa está sendo normal o som. Tenta aumentar o volume de vocês no celular. Isso. Vocês devem ter baixado o volume do bonequinho lá. Eu vou aumentar aqui no microfone, mas já está no máximo. E aí vocês vão ver que no celular, na gravação depois vai estar um áudio muito alto mesmo, tá bom? Então vamos lá. 24ª aula do 4º bimestre. Os alunos que estão presentes nessa aula são eles. Vamos ver se eu acho aqui. Cadê o CMSP? Aqui. São a Ana Cláudia, o Elias, a Gabriele, a Natália e a Valentina. São 5 alunos que estão presentes hoje. Tá bom? Vou tentar falar mais alto também, mas aqui no meu celular eu coloquei até metade e tá um volume ótimo, tá? Então, vou tentar falar um pouco mais alto também. Então, esses são os alunos que estão presentes. Os demais estão ficando com falta, né? Eu já marquei a presença lá? Já, né? 5 alunos presentes, isso mesmo. E os demais, infelizmente, por qualquer motivo que seja, não conseguiram acessar. Porém, eles podem fazer o trabalho de compensação de ausência, registrando em uma folha de trabalho, de folha sulfite para entregar na escola, onde vai ter a atividade 1, 2 e 3, quando tem a 3, e o aplicando, tá bom? Os demais alunos todos podem rever a aula na hora de realizar a tarefa São Paulo, que é muito importante. 24ª aula do 4º bimestre. Qual é o tema da nossa aula? Área de quadriláteros. O paralelogramo, tá? Então nós vamos descobrir como calcular a área do paralelogramo. Esse material é o material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo dessa aula de hoje: área de quadriláteros. Objetivo: calcular a área de um paralelogramo, tá? Então, o objetivo dela é calcular a área de um paralelogramo, certo? Habilidade EF07MA31. Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e quadriláteros. Alguém vai falar assim, mas é um paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero, certo? Turminha, vocês estão conversando no chat, mas não sei se estão prestando atenção, hein? Por favor, preste atenção. Para começar, você já sabe diferenciar o retângulo de um quadrado? Qual é a diferença de um retângulo para um quadrado? Alguém pode falar assim, o quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. O retângulo também. O retângulo tem 2 lados opostos paralelos e outros 2 lados opostos paralelos. O quadrado também. A única diferença ali no caso seria o quê? O que vocês acham? Respondem no chat para mim. Qual é a diferença de um quadrado e um retângulo? Qual é a diferença? Responde no chat, turma, por favor. Que tem um que tem mais largo. O retângulo é mais largo. A largura é isso mesmo, né? Olha lá, nessa aula vamos estudar o cálculo da área de outro quadrilátero. O paralelogramo. Você sabe dizer quais são as características de um paralelogramo? Então, as características lá que vocês falaram do quadrado, é isso.
O retângulo, todo quadrado é um retângulo, mas não é todo retângulo que é um quadrado. Por quê? O quadrado tem uma característica a mais do que o retângulo. Ele tem os 4 lados iguais. É a única diferença entre eles, tá? Então, nessa aula, vamos estudar o cálculo de outro quadrilátero. Nas aulas anteriores, nós estudamos como achava a área, a parte interna, a área, né? De um quadrado e de um retângulo e de um triângulo. Tanto caiu na prova o triângulo, teve gente que errou, né? Que era base vezes a altura, depois tem que dividir por 2, certo? Então, agora nós vamos estudar a do paralelogramo, que seria essa figura. Nossa senhora, seria essa figura aqui. Tranquilo? Então essa nós vamos descobrir agora a área de um paralelogramo. Dando continuidade então, vamos lá. Foco no conteúdo, certo? Foco no conteúdo. Retomando a área. O conceito de área refere-se à medida da extensão de uma superfície bidimensional. O que é bidimensional? Tem as duas dimensões, né? Tridimensional é uma imagem 3D, tridimensional. Isso, Valentina, são duas dimensões. É uma medida que descreve o espaço ocupado por uma figura geométrica em um plano. A unidade de área é expressa com o quadrado da unidade de comprimento utilizada. Credo, como isso? Então vamos supor, se nós estamos usando centímetros nas medidas, a área vai ser centímetros quadrados. Se eu estou usando metros como medida, a área vai ser metros quadrados. Se eu estou usando quilômetros como medida, a área vai ser quilômetros quadrados, certo? Sempre a medida que você está usando vai ser representada com o quadrado, no caso elevado ao quadrado. O conceito de área pode ter diversas aplicações, como na arquitetura, na construção, na engenharia, na cartografia, entre outros. Estão conseguindo enxergar a aula aí? Voltou? Acho que deu uma... Chegou a chuva agora aqui, Elias. Vocês falaram da chuva aí? Agora que chegou aqui. Então pode dar uma oscilada na internet aqui que manda para vocês aí. Certo? Continuando. Vamos lá. Foco no conteúdo. Paralelogramo. Certo? Beleza, Gabi? Já entendi. O paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos e congruentes, ou seja, com a mesma medida, e seus ângulos opostos congruentes, ou seja, com a mesma medida. O lado AD, quem é o lado paralelo a ele com a mesma medida? É o lado AB, é o lado DC ou é o lado CB? Qual que vocês acham que é o correto? Escreve aí. Vocês acham que é o AB, DC ou BC? CB. Isso, muito bem. Acertou quem escreveu CB. Só um minutinho. Continuando. Chuva forte que chegou aqui agora. Então vamos lá. Esse lado é paralelo a esse. São congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Se eu falar que aqui tem 5 centímetros, esse aqui também vai ter 5 centímetros, certo?
Esse aqui é um par de lados paralelos. Então esse aqui é um par. Mas ele fala que ele tem dois pares paralelos. O outro par paralelo seria o AB com DC, certo? Eles são paralelos, tudo bem? E aí, quando ele fala de ângulos congruentes, aonde estão os ângulos opostos congruentes? Aqui tem um ângulo. Esse ângulo tem a mesma medida que esse ângulo. Eles são opostos, um está de frente para o outro. O ângulo D tem um ângulo oposto ao ângulo B. Eles são ângulos opostos e eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Tranquilo? Conseguiram escutar até aqui? Continuando. E a área do paralelogramo? Como que eu faço para calcular a área do paralelogramo? Observe que foi traçada a altura A até o H. Isso aqui é a altura. Geralmente representada pela letra H, só que aqui hoje colocaram a letrinha Azinha, o Azinha, tá? Em relação da base do DC até a base do DC até lá no AB, certo? E isso aqui é a altura. Isso aqui é a base, que é a base de baixo. Se você reparar, se você viesse com uma tesoura aqui e passasse a tesoura cortando aqui, ia tirar um triângulo, não ia? Se você tira esse triângulo e encaixa aqui, o que ele forma? Ele forma vou até fazer de outra cor para vocês perceberem melhor. O que ele forma daí? Ele forma, qual o nome dessa forma geométrica que eu acabei de fazer? Escreve no chat para mim. O que ele formou? Esqueceu o nome? Vou dar uma dica. O quê? Retângulo. Muito bem. Então ele formou um retângulo. Ah, mas então, para eu descobrir o retângulo, não é a base vezes a largura, no caso a largura a altura? Então a área do paralelogramo é igual base vezes a altura. No caso aqui está com azinho, certo? Então a área do paralelogramo é base vezes a altura. Dando continuidade lá então, foco no conteúdo. Aquilo que eu falei eles vão fazer aqui, ó. Eles vão explicar aqui, tá? Presta atenção. Podemos decompor o paralelogramo em dois polígonos com esses polígonos compor um retângulo. Então tirou a ponta lá. Aquela ponta vem para cá e forma um retângulo. E a base vai ser a mesma, porque o tamanho que saiu daqui veio aqui. Então a base que era inteirona aqui continua sendo a base. E a altura continua sendo a altura. Então com isso a gente acha a área facilmente do paralelogramo, certo? Olha lá. Observe que o paralelogramo e o retângulo tem a altura valendo A, a base valendo B. E eles têm a mesma área. Então, se eu pegar essa ponta e transformar nisso, ele vai ter a mesma área que isso, certo? A gente chama isso de decomposição de figura. Você decompõe a figura em outras figuras mais fáceis de calcular. Tranquilo? Então, isso aqui é importante. Marque aí no caderno de vocês. A área do paralelogramo. Paralelogramo. Aí você vai pôr lá. A área é igual base vezes altura. Professor, não divide por 2? Não. Se dividiria por 2 se fosse um triângulo. Se fosse um triângulo, se dividiria por 2. Nesse caso, você não divide por 2. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Na prática, atividade 1.
área do paralelogramo é, lembrando que a área do paralelogramo é igual base vezes a altura, pode ser o Azinho ou o H. A área do paralelogramo, que tem base de 2,2 e a altura de 3,5, é quantos? Vou apertar pause, vou dar 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Tá? Deixa digitado, mas não envia. Só na hora que eu falar, envie, vocês enviam. Se vocês acham que é a letra A, B, C ou D, tá bom? Pause na gravação e 2 minutos para vocês tentarem fazer. Se eu achar aqui o Atube para eu apertar pause, cadê o Atube? Atube. Continuando, podem enviar a resposta que vocês acharam que é correta. Nossa, teve 1, 2, 3, 4, 5 alunos que marcaram. Todo mundo marcou. Não, teve um aluno que marcou a B. Então vamos lá. Vamos ver qual que é correto. A área é igual. Quem é a base? 2,2. Quem é a altura? 5,5. Vou fazer 2,2 vezes 5,5. Então vamos montar aqui a conta? Ah, obrigado, Gabi. O professor Ricardo já ia errar aqui. 3,5 de altura. Orelha seca não, professor? Então vamos lá. 3,5 vezes 2,2. Então vamos dar início? 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com mais um que subiu, 7. Agora aqui. 2 vezes 5, 10. Ah, não. Matei esse 2 aqui, não matei? Coloca o cruzinho em homenagem a ele. 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 3, 6. Com mais um que subiu, 7. Então, 0 mais ninguém, 0. 7 mais 0, 7. 7 mais ninguém, 7. 770. Terminou a conta? Não, não terminou a conta. Eu tenho que olhar as casas decimais. Quantas casas decimais tem no de cima? Uma. Isso, Gabi, muito bom. 2 casinhas decimais. E na casinha de baixo? Uma. Quantas casinhas decimais ao todo? 2. 7,70. Daí você olha, mas não tem alternativa 7,70. Tem. O 0 à direita depois da vírgula não vale nada. Então deu 7,7. E olha um detalhe aqui. Por que está centímetros quadrados? Porque eu estou fazendo centímetros vezes centímetros. Por isso que é centímetros quadrados. Tranquilo? Muito bem. Parabéns. A maioria aí acertou. Tá? Então vamos lá para a correção. Olha lá, ele mostra ali. Base vezes altura. Olha para vocês verem. Lá eles mostram com Azinho, aqui com H. Tá? Lembre sempre que ou é Azinho ou é H. Geralmente é o H. Multiplicou 2,2 por 3,5, deu 7,7. Resposta correta, letra A. Não dá para mim ver vocês levantando a mão, né? Hoje vocês tiveram que colocar no chat a resposta. Atividade 2. O dono de uma confeitaria quer revestir parte das paredes do salão onde ficam as mesas com adesivos coloridos em formato de paralelogramo. Para decorar o ambiente, qual a área que será revestida por cada adesivo, considerando as dimensões que estão representadas na figura abaixo? Então presta atenção, né? O dono de uma confeitaria quer revestir parte das paredes, é uma parte das paredes do salão onde ficam as mesas com adesivos coloridos em formatos de paralelogramos para decorar o ambiente. Então, esse desenho aqui embaixo, cor-de-rosa, não é a parede, e sim os adesivos, tá bom? Qual é a área que será revestida por cada adesivo? Cada adesivo desse vai ocupar qual área da parede?
considerando as dimensões que estão representadas na figura abaixo. Só para lembrar, a área é igual base vezes a altura. 1 minuto para responder, tá bom? Porque lembrei que vocês estão na casa e aí alguém aí pode ter acesso à calculadora, então é muito mais rápido, né? Mas tentem fazer sem a calculadora, tá bom? 1 minuto. Bom, 2 alunos aqui já colocaram 4,65 metros quadrados. Os outros não colocaram ainda. O Elias respondeu 456 metros quadrados. Meu Deus. Mas vamos ver lá, Elias. Quem sabe o seu tá certo. Ah, não. Faltou a vírgula, né, Elias? Isso. A Natália colocou. A Valentina também. Né? Ah, então tranquilo. Então vamos lá. Que agora é aula nova com chat, né? Então tem que lembrar das vírgulas aí. Área é igual base, que é 3,1, vezes a altura, que é 1,5. Então a área é igual, eu sei que a área vai ser metros quadrados. Então vamos fazer a conta? 3,1 vezes 1,5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Subiu 1, abaixou ele de novo. Opa, abaixou 1, não 5. Matei o 5, coloca o cruzinho em homenagem, vai com Deus. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando tudo, 5 mais ninguém. Tem que pôr um embaixo do outro, né? 5 mais ninguém, 5. 5 mais 1, 6. 1 mais 3, 4. Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Devolve as 2. Então a resposta deu 4,65 metros quadrados. Que nem vocês estão colocando no chat aí. Vapo, né? Acertaram. Parabéns. Tá? Vamos lá para a próxima. Vamos primeiro subir a correção. Olha lá. Base vezes altura, 3,1 vezes 1,5 dá 4,65. E isso quer dizer que cada adesivo reveste 4,65 metros quadrados. Certo? Próxima atividade. Atividade 3. Certo? A área de um paralelogramo é 92,82 centímetros quadrados. Sabendo que sua altura mede, então eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês. A área dele, a parte interna dele, tem 92,82 centímetros quadrados. A altura dele é de 5,1 centímetro. Ele quer que você determine qual o tamanho da base dele. Qual é o tamanho da base? Lembrando que a fórmula é a área é igual base vezes a altura. Esse é um pouco mais complexo. 2 minutinhos para vocês resolverem. Pause na gravação, 2 minutinhos. Continuando então. Ninguém colocou resposta para mim no chat? Não sei se alguém conseguiu chegar na resposta ou não. Então vamos lá. Área. Qual é o tamanho da área? Ah, alguém colocou. A Gabi colocou. Vamos ver se o da Gabi vai estar certo. Área. 92,82 centímetros quadrados. É igual a base, que eu não sei quem é, vezes a altura, que eu sei, que é 5,1 centímetros. E aí eu posso fazer isso aqui. Base vezes 5,1 centímetros é igual a 92,82 centímetros quadrados. Mas eu quero descobrir a base sozinha. Então eu deixo a base sozinha. Base é igual a 92,82 centímetros quadrados dividido, porque esse 5,1 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Dividido por 5,1 centímetros, professor, centímetros elevado a 1. Quando você tem bases iguais, com expoentes diferentes, você mantém a base, que é centímetros, e faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. 2 menos 1 dá quantos? 2 menos 1 dá 1. Agora é só eu fazer a divisão. Vamos montar a divisão aqui. 92,82 dividido por 5,1. Para dividir com vírgula, tem várias técnicas. Eu gosto de usar essa técnica.
Quando eu tenho vírgula nos dois lados, tanto no divisor quanto no dividendo, eu igualo as casinhas, colocando zero. Ficou igual as casinhas dos dois lados? Se ficou, eu vou lá e apago a vírgula. E aí eu faço a divisão. Então vou pegar 3 unidades lá, porque minha casinha tem 3, minha divisão, meu dividendo tem 3 casinhas. Então lá, quantos vezes 510 chega perto de 928? 2 vai passar. Então o Elias já respondeu. É 1. 1 vezes 510 dá 510. 8 que tira 0, 8. 2 que tira 1, 1. 9 que tira 5, 4. Sobrou 418. Ainda bem que a sobra foi menor do que a chavinha. Agora eu abaixo o número 2 e continuo. Quem vezes 510 chega perto de 4.182? 4.182. 2? Não, 2 vai dar 1.020, vai ficar muito longe ainda. 3 dá 1.530, já chegou mais perto. Vamos tentar o 4? Então vamos tentar o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Ficou muito longe ainda. Então 4 é muito pequeno ainda. Quem então? Eu vou tentar o 8, que é o dobro do 4. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40. Ó, chegou bem pertinho. 2 que tira 0, 2. 8 que tira 8, 0. 1 que tira 0, 1. 4 que tira 4, 0. Sobrou 102, não tem mais ninguém para baixar. Na verdade tem uma vírgula, ela vem a vírgula aqui, e aqui tem um monte de zero, quanto zero eu quiser. Então eu vou descer um zero. Quem vezes 510 dá 1020? Nós já falamos umas 2 vezes isso aqui. Quem vezes 510 dá 1020? A Ana Cláudia já respondeu, é 2. 2 vezes 510, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. E aí chegou o final da conta. Então, a base vai ter 18,2 centímetros elevado a 1, ou seja, centímetros normais, centímetros lineares. Certo? Eu acho que a Gabi tinha acertado, né? Muito bem, parabéns. Olha lá, subindo a resposta aí, tá? A área igual a base vezes a altura. Nesse caso, eu tenho que descobrir quem vezes 5,1 dá 92,82. Então, esse que está multiplicando passa dividindo. E aí chegamos à conclusão que dá 18,2. Medida da base desse paralelograma é 18,2 centímetros. Tranquilo? Próximo, acho que aplicando agora. Se dobrarmos a altura desse paralelogramo, sua base, e dividirmos sua base por 2, o que acontecerá com a área desse paralelogramo? O que vocês acham que acontece? Se eu pegar e dobrar a altura, ou seja, ele vai ter 8 centímetros de altura, e dobrarmos, e dividirmos a base por 2, é isso mesmo? Se dobrarmos a altura de 4 centímetros, foi para 8 centímetros. A base de 6 centímetros foi para 3 centímetros. Qual vai ser, o que vai acontecer com a área dessas duas? O que aconteceu com a área? Vai dobrar o tamanho? Vai dividir pela metade o tamanho? Vai ser a mesma coisa? Qual é a opinião de vocês? Enquanto isso vocês colocam a opinião aí, eu já vou achar a área original dessa figura aqui. Então, a área é igual base vezes a altura. Nesse caso, a base é 6. A área é igual a 6 vezes a altura que é 4. Ah, Valentina, muito bom, Valentina. Você acertou. A área é igual 6 vezes 4, 24. 24 o quê? Centímetros quadrados. O novo paralelogramo vai ser o quê? 3 centímetros aqui e uma altura de 8 centímetros. Aí vamos fazer aqui de outra cor até. A área é igual base 3 centímetros vezes
A altura, 8 centímetros. Então a área vai ser 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Desculpe, Gabi, deixa eu ver aqui. A Gabi também colocou lá em cima, antes da Valentina até. Perdão, Gabi. É que é difícil escrever e prestar atenção no chat ao mesmo tempo. Perdão. Não fique brava, não faça assim. Isso vai magoar o coraçãozinho do professor Ricardo também. Desculpe. Então a área das duas vão ter a mesma área. 24 centímetros. Que bom que é brincadeirinha, que você me perdoou. Então, o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Hein? Vamos subir lá? Não sobe logo? Aqui a correção primeiro. As duas vão ter a mesma área, certo? Porque dobrou um e dividiu pela metade o outro. Ainda continuou base vezes altura. Então a área do paralelograma permanece a mesma, certo? O que aprendemos na aula de hoje? Calculamos a área do paralelogramo, certo? Tarefa São Paulo. A tarefa São Paulo vai aparecer lá para umas 4h30. Não deu tempo de eu programar hoje, certo? Então, vocês podem fazer pelo site ou pelo aplicativo. Acredito eu que todo mundo tem um aplicativo instalado, então consegue fazer pelo aplicativo. Tudo bem? Referências dos criadores desse material digital que utilizaram para criar esse material digital, utilizaram as seguintes referências e links de imagens e vídeos quando utilizados nos slides. Para quem terminamos, mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. E para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Quem gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Deixa eu ver quem terminou essa aula assistindo conosco. Era assim.